Dia, meu Brasil, 2 horas e 45 minutos no horário oficial de Brasília. No meu canal hoje, onde eu sou o autor, eu mesmo dou as aulas no canal 100% nas leis, eu vou dar uma aula a pedido de um rapaz lá do Distrito Federal. O nome dele é Janderson e ele pediu uma aula sobre a questão da quando a pessoa ela é habilitada por atos limitados e por todos os atos da vida civil, entendeu? Então essa aula eu vou passar para vocês hoje, esse rapaz que pediu, e para você telespectador, que vai fazer prova de concurso, que quer saber melhor do seu direito, etc, etc. Vamos à aula então, resumida e objetiva, mas bem explicada, obviamente. É o artigo 5º do Código Civil, onde fala da maioridade civil e da menoridade civil. Diz assim, o artigo 5º do Código Civil diz que, abre aspas, a menoridade cessa aos 18 anos completo. Entenda. Então, a menoridade é o quê? Até 17 anos, fez 18 anos, a pessoa passa da menoridade para a maioridade. 18 anos é quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Fecha aspas, ponto final. Então, aqui tem duas situações. Fala dos atos civil da menor idade, onde a pessoa ela responde pelos atos dela em alguns quesitos, mas na maioria dos atos civil ela vai depender do maior para responder, ser o porta-voz dela, ou falar por ela, ou estar na guarda da pessoa que é menor de 18 anos, da menoridade civil. E quando a pessoa completa a maioridade civil, que é os 18 anos, aí, nesse caso, entendeu? A pessoa responde por todos os atos civil dela. Ou seja, aquilo que ela dependia do maior para falar por ela, responder por ela, assinar por ela, fez 18 anos, completou a maioridade civil, a pessoa ela vai poder tomar a rédea da vida dela, fazer as escolhas dela e dentro da lei limitada e sem deixar de ouvir ninguém, mas ela ter uma dependência própria, vamos dizer assim. Então eu vou dar alguns exemplos aqui agora pro Janderson lá de Brasília entender. Eu conheço 3 Janderson, mas é um deles. E pro amigo telespectador e aprendiz que está me assistindo entender também. A menoridade civil, a pessoa ela responde pelos atos civil dela, mas na maioria deles ele vai depender do maior. Por que eu gosto de usar exemplo para abrir a mente? Uma pessoa ela tem menos de 18 anos. Se ela vai fazer uma matrícula na escola, ela não pode fazer só. Ela tem que levar o pai ou a mãe, se não tiver o pai ou a mãe, ou o maior que responde por ela, que é o tutor ou a tutora desse adolescente, seja homem ou seja mulher, moço ou rapaz, ou de algum conhecido, etc, etc. O mesmo exemplo usando com a maioridade. Já com a maioridade, se a pessoa for fazer uma matrícula na escola, ela não vai precisar do maior, do adulto ir assinar e responder por ela. A própria pessoa pode fazer. Por quê? Porque a partir dos 18 anos em diante, ela completou a maioridade. E completando a maioridade, a pessoa responde por todos os atos civil dela, inclusive matrícula de escola, remanejamento de escola, quer pedir transferência de um colégio para outro, essa questão de entrar em faculdade também com 17 anos, ainda tem a menoridade, terminou o ensino médio com 17, no outro dia vai lá para fazer a matrícula para o vestibular, passou no vestibular, vai fazer a inscrição, mas não completou 18. Tem que levar o pai, ou a mãe, ou o responsável maior para ir e efetivar a matrícula. Por quê? Porque ela não a menoridade civil, a pessoa vai responder por esse ato dela, civil, mas dependendo de um adulto para ir lá e falar por ela, assinar por ela, ser o porta-voz dessa pessoa. Já a pessoa com 18 anos ou mais de 18 anos, não. Seja homem ou seja mulher. Vai entrar na faculdade, ele mesmo vai, leva o documento, assina por ele mesmo, lê o contrato, assina o próprio contrato ali com a faculdade, a própria pessoa, por quê? Porque a pessoa já tem a maioridade. Isso também eu dei um exemplo aqui de matrícula de escola. Vou dar um exemplo agora de casamento. Se você pegar
o casamento, a questão da maioridade. Vamos dar um exemplo, a menoridade. Uma pessoa de 15 anos querer casar, ela não vai poder, por ela mesma ir, eu vou casar e vou fazer o que eu quero. Não, ela vai precisar do pai ou da mãe autorizar ou do responsável legal. Por quê? Porque se esse adolescente ou essa moça, seja homem ou seja mulher, menor de 18 ou de 16 para trás, inclusive ali, vamos dar um exemplo, ou 18, que é a maioridade, querer fazer isso por conta própria, o que vai acontecer? Se o Conselho Tutelar, se a Vara da Infância e da Juventude tomar ciência, barra essa tentativa de casamento, ou o próprio tabelião ali no cartório, etc, etc. Por quê? Porque na lei civil não completou a maioridade. Agora, o mesmo exemplo, tem 18 anos ou mais de 18 anos, o pai e a mãe querem pedir de casar. A pessoa pode ir numa boa e casar. Por quê? Porque como a pessoa completou a maioridade, já é considerada adulto, responde por todos os atos civis, inclusive do casamento. Entendeu? Mesma coisa quando a pessoa é criança. O homem é homem e quer namorar com o homem, ou a mulher é mulher e quer namorar com a mulher. Ou o homem é homem e quer namorar com a mulher, ou a mulher é mulher e quer namorar com o homem, e a família tem algum tipo de preconceito. Então, se o jovem falar por causa disso, eu vou sair de casa, ou alguém pega a guarda, ou o Conselho Tutelar vem e toma a guarda, a justiça pede para tomar. Por quê? Porque ainda tem a menoridade civil, então ela responde pelos atos dela, entendeu? Mas ela pode até ter a orientação sexual dela, mas sair de casa por preconceito e discriminação não vai poder. Por quê? Porque a pessoa ainda não responde pelo ato dela de morar só. Agora, fez 18 anos, a pessoa completou a maioridade, quer seguir a orientação sexual que quiser. A pessoa tem toda a habilitação. Habilitação é autonomia, habilitação é autoridade, é o livre-arbítrio que o Estado, que a lei que os legisladores criou, que os órgãos competentes da estrutura jurídica que trabalham para os legisladores e que trabalham em prol da sociedade, autorizou essa pessoa. Então, o homem é homem e fala, eu quero casar com a mulher. Pode ir, que não vai ter problema nenhum. E se a mulher quiser casar com a mulher, sem problema nenhum, homem com homem, sem problema nenhum. Por quê? Porque a lei, quando completa a maioridade, dá direito até a orientação sexual que a pessoa quer seguir na vida civil dela. Eu dei alguns exemplos aqui. Tu sabe onde é que eu quero chegar com isso, gente? Eu jamais estou ensinando aqui você falar assim, já que eu fiz 18 anos, eu tenho mais de 18, tá terminando esse cinegrafista? 2 minutos. 2 falta, né? Pessoa falar, já que eu fiquei de maior, não vou ouvir mais ninguém, não. Tu vai respeitar, tu vai ouvir. Mas quando você fez 18 anos, é você entender que aquilo que quando você tinha a menoridade, que ela cessa com 18 anos, ou seja, 17 para trás, você sempre ia depender de um adulto para responder por você. Agora, quando você completou a maioridade, aquilo que você dependia do adulto, você vai responder por si só. Então, se alguém um dia querer questionar o inquestionável, impedir você de seguir uma profissão, orientação sexual, uma etnia religiosa, uma profissão, e querer te pedir porque é contrário ao seu pensamento, ao que você quer seguir, se você completou a maioridade, tem 18 anos ou mais, a maioridade civil, artigo 5º do Código Civil, você entra na justiça que você vai ganhar essa causa e essa pessoa vai se afastar de você porque não vai ter direito, porque você completou a maioridade. Para concluir, capacidade civil é a aptidão de qualquer indivíduo para praticar jurídico e exercer delitos e obrigações nos termos da lei. O menor na dependência do adulto, o maior na dependência de si próprio. Essa foi a aula de hoje. Valeu, Brasília, valeu, Brasil. Até mais. Tchau, tchau.